Bom, e agora a gente fala que até fevereiro as contratações de crédito agrícola na safra 2021 somaram 18% a mais do que na safra anterior. Afinal, todas as previsões apontam para um novo recorde de produção neste ano. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa noite, Wilson. Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui na nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Oi, boa noite. Boa noite a você e a todos os seus telespectadores. Obrigado. Wilson, a minha primeira questão é que ontem, inclusive, saiu no jornal Valor Econômico sobre a questão de possível aí mudança na legislação por parte do MAPA para a equalização do crédito rural, para a operacionalização dos bancos privados, né? Que a gente pode já entender de mudanças, de iniciativas nesse sentido, né? Qual seria o caminho mais adequado aí para essa operação? Na verdade, essa mudança ela já aconteceu, tá, em abril de 2020, com a lei do agro, né? A lei 13.986, que permitiu que todos os agentes financeiros que operassem no crédito rural, né, pudessem ter acesso a recursos, né, equalizados pelo Tesouro Nacional. Até então, essa possibilidade alcançava apenas os bancos públicos federais e mais os bancos cooperativos. Então, agora, de maneira que, né, qualquer banco que opera ou tem interesse em operar com o crédito rural pode se candidatar a acessar esses recursos equalizados. Então, no ano passado, além dos tradicionais bancos que operavam com esses recursos, o Banco do Brasil, o Banco Sicredi, o Bancob, o BNDES, a Cressol, né? Então, aí ingressaram também o BRDE e o Banrisul, né? Dois bancos lá do Rio Grande do Sul. E a expectativa nossa é que esse ano outros bancos, né, também manifestem interesse em acessar esses recursos equalizados. Tá? Enfim, nós já estamos encaminhando a consulta a todo o sistema financeiro para que eles se manifestem de maneira que nós possamos programar a distribuição dos recursos, né, de acordo com os seus interesses, né, nas fontes que eles têm disponível e os custos que eles nos apresentarem para operar nos diferentes programas que eles manifestarem interesse. Então, a nossa expectativa é bastante boa, até porque, né, quanto mais bancos tiver no processo financiando a produção agrícola, né, que é um segmento, talvez, né, hoje bastante interessante do ponto de vista de canalização de recursos, dado que representa o agronegócio e os bons resultados que tem alcançado nesses últimos períodos, né? Então, a gente tem uma expectativa bastante boa em relação a isso. Muito interessante a gente saber aí dessa disponibilidade, né, para que outros bancos, então, possam fazer toda essa operação também. Falando um pouquinho sobre a linha de crédito, né, que cresceu 17% para a produção agrícola sustentável, o conhecido Plano ABC, quais foram os reais fundamentos aí que deram todo esse significado interessante e importante para esse crescimento tão expressivo, né, de 17% em relação à safra anterior? Na verdade, esse programa, né, nós já estamos trabalhando com ele e a cada ano fazendo adequações ou melhoria desde 2010. Em 2010 o programa foi criado, né, por conta da COP15, né, em Copenhague, a Convenção de Quadro sobre Mudanças Climáticas, e nós tivemos esse compromisso, criamos esse programa, o Plano ABC, e o programa de crédito, né, Programa ABC, Programa para a Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura. Então, como essa questão ela está sendo cada vez mais assim, observada, né, e requerida para aqueles que consomem produtos, né, agrícolas de modo geral, seja da agricultura, seja da pecuária, então a agricultura sustentável ela tem cada vez mais, né, despertado o interesse, porque o próprio mercado nos cobra isso, embora, né, no Brasil a gente já trabalha essa questão há muitos anos. Então, sempre há como aperfeiçoar, como melhorar. E esse ano, em que pese a pandemia, que nós tivemos aí a partir de março, um período bastante delicado, mas a demanda, não só no programa ABC, né, esse de mitigação de gases de efeito estufa, mas também em todos os programas de investimento, a demanda veio muito forte.
Então, surpreendentemente, né, nós alocamos mais de 30% nos recursos de investimento e, no entanto, eles mostraram insuficiente frente à forte demanda, né, apresentada pelos produtores rurais. E o ABC não foi diferente, e, para boa surpresa nossa, né, significa que as boas práticas agropecuárias estão sendo cada vez mais implementadas, capitaneada pelo plantio direto, pelos sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta, e também por recuperação de solos e de pastagens degradadas. De maneira que esse programa tem um leque bastante grande de boas práticas agropecuárias, né, em harmonia com o aspecto ambiental. Tem, inclusive, a possibilidade de financiar também energias renováveis, e entre outras práticas. Então, é bastante bom que tenha tido essa demanda, que é até uma motivação para que a gente, né, negocie um volume ou no mesmo nível que nós tivemos nessa praia, ou dentro de todas as variáveis que estão sendo analisadas, né, até um pouco maior do que nós tivemos esse ano. É bom que essa demanda tenha acontecido nessa magnitude. Excelente. Claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o VBP, né, Valor Bruto da Produção, recentemente divulgado, de que neste ano podemos alcançar 1 trilhão e 32 bi, ou seja, um valor muito expressivo de 12% aí acima em relação ao ano passado. A gente sabe das culturas, né, há que se destacar soja, milho, proteína animal. Quais os reais fundamentos que têm dado toda essa pujança aí para esse valor do VBP desse ano, Wilson? Na verdade, que pese algumas adversidades climáticas que nós tivemos no decorrer do ciclo produtivo, ou seja, acontecimento de estiagem em determinado período, de chuvas, né, em outro período, mas isso não impediu que nós tivéssemos a terceira safra recorde, né, consecutiva, alcançando aí 272 milhões de toneladas de grãos. Isso nós não estamos falando de outros produtos, como cana-de-açúcar, o resultado de produção de granjeiro, frutas, tudo isso aí. Bom, enfim, no grão nós tivemos esse desempenho, e agora esse crescimento, né, embora não tão elevado, mas foi crescente, mas também tem o fator preço. Ele realmente, os preços de produtos agrícolas, né, puxados sobretudo aí por milho, soja, trigo, né, milho e soja, nesses últimos 2 meses, apresentaram aumento superior a 72%. Tem produto que, em 2 anos, alcançaram uma variação positiva de mais de 150% da soja. Aí teve outro grupo que teve variação na ordem de 50%, e teve carnes que ficou aí na faixa de 30%, 32%. Então, de maneira que o fator preço, ele também teve um peso bastante, aliás, talvez tenha sido o mais impactante, né, nesse valor bruto da produção. Então, de qualquer maneira, você teve aí um peso do milho, da soja, do trigo, da laranja, e por parte da pecuária, né, você teve a carne bovina, um pouquinho do frango, enfim, leite, né? Então, de maneira que todo esse conjunto aí de bons resultados nos levou a esse valor bruto da produção de acima de R$1 trilhão. Certo, muito bom. Para a gente fechar aqui, claro, fica agora a importante expectativa para o anúncio do Plano Safra, então, deste ano. A própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já sinalizou que teremos aí algo semelhante, algo confiável, algo que será interessante para esse ano. Qual que é a grande expectativa, Wilson, em relação a esse crédito disponível, ao anúncio do Plano Safra? Na verdade, essa diretriz, né, do Plano Safra, ou as prioridades, logo que a ministra Tereza Cristina assumiu, ela já manifestou que ela atenderia prioritariamente pequenos produtores, né, médios produtores, e programas de investimentos que, eventualmente, não fossem interessantes ou não despertassem, não fossem atrativos para o financiamento privado nas suas condições livres. Então, isso, de fato, tem acontecido. Se vocês pegarem a evolução do crédito nesses últimos 2 anos, você perceberá que teve uma variação, tá, ao crédito concedido aos médios produtores rurais, ou seja, produtores que têm renda de até R$2 milhões, e aos pequenos produtores rurais, que são enquadrados no programa PRONAF, com renda bruta anual de até R$415 mil,
Então, esses tiveram a maior variação em termos de crescimento desses 2 anos. Aí menor em termos de participação no crédito rural, tá? E aí depois vem os grandes produtores com um nível de crescimento menor. Então, está bem em linha com aquela orientação, né, da ministra, logo que ela assumiu. E para esse ano, a gente entende que seguiremos também, né, dando atendendo essas prioridades dentro das limitações que nós temos, né, do ponto de vista de recursos orçamentários, que eu quero crer, pelo que a agricultura tem representado, o que ela mostrou durante esse período, né, tão difícil, né, que ainda não terminou, da pandemia, não sabemos exatamente até quando ele se estende, mas eu acho que a agricultura tem bastante argumentação, entendeu? Para que nós consigamos aí um plano safra, pelo menos, né, semelhante ao que está se findando aí agora em 30 de junho. Né? Que a partir do mês de julho a gente consiga também um volume de recursos e condições de financiamento que sejam atrativas do ponto de vista de quem produz, né, os produtores rurais, as cooperativas e tudo, e também, né, que seja interessante para quem financia, para aqueles que concedem o crédito. Então, tem que haver o interesse de ambas as partes, e aí a gente busca aí um equilíbrio, né, analisando essas variáveis que a área econômica nos dá, né, do ponto de vista de política monetária, política fiscal, a importância do setor, né, e aí, né, dos interesses dos produtores rurais e de todos aqueles que estão envolvidos no processo produtivo agrícola. Então, a gente acredita que quando chegar lá para o final de maio, que é quando devemos aí aprovar essas medidas, né, a serem anunciadas no princípio de junho e entrar em vigência a partir do mês de julho, então nós acreditamos que tenhamos novamente aí, esse é o 30º plano safra, se não me engano, e teremos um plano safra que também seja bastante, que dê um certo conforto, né, aos usuários das medidas que ali estão preconizadas. Obrigada, então, Wilson, por estar aqui com a gente mais uma vez. Um excelente dia, noite para todos vocês aí, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado aí às pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, e colocamos à disposição aí para outras oportunidades, entendeu? Cuidem-se. Muito obrigado. Obrigada.